O descobrimento do Brasil é um evento histórico de grande importância para a história do país e para a compreensão do processo de colonização da América, ocorrido em 22 de abril de 1500, quando a frota de caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, avistou as terras brasileiras. A história deste evento começa no final do século XV, quando Portugal estava no auge do poder marítimo e buscava expandir suas rotas comerciais. Foi nesse exato contexto que, em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano, descobrindo o Caribe e abrindo caminho para que outros exploradores europeus seguissem seus passos. Entre eles estava Pedro Álvares Cabral, que foi enviado pelo rei de Portugal, Dom Manuel I, para explorar as rotas comerciais em direção às Índias. Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte, Portugal, em 1467 e fez sua primeira viagem marítima aos 18 anos. Cabral já havia participado de outras expedições portuguesas às Índias antes de ser escolhido para liderar a expedição que descobriria o Brasil. Acredita-se que ele foi escolhido pelo rei de Portugal, Manuel I, por sua habilidade como navegador e também por sua família ter ligações com a nobreza portuguesa. A expedição de Cabral partiu de Lisboa em março de 1500 com uma frota de 13 navios e cerca de 1.500 homens, depois de seguir uma rota estabelecida por Vasco da Gama alguns anos antes, que contornava a África à chegada à Índia. A expedição de Cabral seguiu em direção ao oeste, na esperança de encontrar ventos mais desejados e encurtar a viagem. Depois de meses navegando pelo Oceano Atlântico, uma expedição chegou à costa brasileira em 22 de abril de 1500. A praia onde desembarcaram ficava na atual região de Porto Seguro, na Bahia, e é hoje conhecida como a Praia do Descobrimento. A expedição portuguesa tinha como objetivo chegar às Índias e explorar as rotas comerciais que já existiam na região. No entanto, devido a uma série de fatores, entre eles a falta de conhecimento das correntes marítimas e a necessidade de contornar o continente africano, esta frota acabou chegando às terras brasileiras. Cabral e sua tripulação ficaram pouco tempo na costa brasileira. Depois de batizar a terra com o nome de Ilha de Vera Cruz, eles continuaram a viagem em direção às Índias. O Brasil só seria colonizado de fato algumas décadas depois, quando o rei de Portugal decidiu enviar uma expedição para estabelecer uma colônia permanente na nova terra. Pedro Álvares Cabral morreu em 1520, em um naufrágio perto da costa da Índia, enquanto estava a caminho de uma nova missão para Portugal. Antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro era habitado por povos indígenas e, segundo crenças, eram cerca de 5 milhões de pessoas, divididas em mais de 1.000 tribos. Esses povos viviam em harmonia com a natureza e tinham uma cultura rica, que incluíam práticas como a caça, pesca, agricultura, artesanato, rituais religiosos e sistema de organização social própria. O desembarque de Pedro Álvares Cabral em solo brasileiro representou a tomada de posse dessas terras em nome do rei de Portugal. Após isso, os portugueses procuraram explorar as riquezas naturais da região, como o pau-brasil, que era muito valorizado na Europa por sua cor vermelha e usos na confecção de móveis e instrumentos musicais. A chegada dos portugueses marcou o início da colonização europeia no Brasil e trouxe consigo grandes mudanças na vida dos povos indígenas. Os europeus viam os povos nativos como primitivos e atrasados, e não hesitaram em explorá-los e escravizá-los para alcançar seus objetivos de exploração e comércio. Além disso, a chegada dos europeus
também trouxe doenças que dizimaram a população nativa. Estima-se que, entre o período da colonização e o início do século XX, a população indígena no Brasil tenha diminuído em mais de 90%. O mundo, na época do descobrimento do Brasil, era um mundo em transição, com grandes mudanças ocorrendo em termos de comércio, religião, ciência e tecnologia. Os europeus estavam explorando e colonizando novas terras, enquanto a Igreja Católica exercia uma grande influência sobre a vida das pessoas e a política. A escravidão era comum e a medicina e a tecnologia eram primitivas em comparação com os dias de hoje. O Brasil foi uma colônia portuguesa até 1822, quando declarou sua independência e tornou-se uma nação soberana, passando por uma série de transformações políticas e sociais até os dias atuais. Espero que tenha gostado. Curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos juntos elucidar os segredos da nossa mente e do universo que habitamos. Até lá!